Flavião, tudo bem? Tá funcionando o microfone do Flávio Prado já? Boa noite, Flávio Prado. Acontece, né? Normal. Às vezes vai pra lá, vem pra cá, não é fácil. E aí, Flavião, o que você achou desse jogo de hoje? Você também concorda com a bancada que um dos piores jogos da seleção brasileira? Foi um jogo bem ruim mesmo. Eu não esperava muita coisa, não, porque o jogo com a Venezuela, o Brasil classificado e tal. O que me decepciona mais ou menos, né? Eu não sou muito de defender jogador que atua no Brasil, na seleção brasileira. Eu acho que se o cara está atuando no Brasil, ele já não está no mesmo nível dos outros. E a gente tem que considerar que eles vão jogar contra os caras de lá. Então é outro nível de jogador. Defendeu-se muito o Gerson, realmente aqui no Flamengo ele fazia diferença, mas você vê, um morto. Ele lembrou o Ganso em várias oportunidades. Toca de lado, erra passes. Quem errou muito, esse é bom jogador, esse é um jogador já definido como de seleção, foi o Fabinho. Foi muito mal. Inclusive o lance do gol da Venezuela foi um lance pastelônico. Ele vem correndo, ele escorrega, não sei se ele bateu numa... Os dois escorregam, né? Caiu os dois juntos. Negócio completamente esquisito. O Brasil não teve criatividade nenhuma. Muitos erros de passe. E você não pode, por mais que você pode gostar ou não gostar do jogador X ou Y, mas o jogador de futebol, até de uma Série C, ele sabe trocar passes. Não tem jeito de não saber. Os caras estavam errando passe de 1 metro. 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, é um negócio absurdo. Sobre isso, Flavião, hoje, inclusive, mandar um abraço pro querido Neto, tive no Donos da Bola mais cedo, resenhamos muito sobre a seleção brasileira, muito divertido. E umas raposas felpudas. O Neto que tá bem amigão do Douglas. Então, a gente falou muito do Aston Villa, falou do Douglas, brincadeiras à parte e tudo que o craque Neto fez e que o Douglas já fizeram em suas carreiras aí. Mas uma raposa felpuda mencionou o seguinte, aí eu queria a opinião de vocês, se você já ouviu isso, se existe isso, que não só, a gente muitas vezes acha que, talvez, por que tá convocando esse cara? Não o Douglas Luiz, pelo amor de Deus, alguém que, cada um tem o seu ali que não queria no time. Por que chamou o Rafinha? Por que chamou não sei quem? Aí o cara vai bem ou não vai bem. Essa raposa felpuda teria me dito que não é só uma coisa, às vezes, que pode ter interesse de um ou outro envolvido, que os próprios clubes da Premier League exigem, no mínimo, uma carta ou algum tipo de recomendação da seleção dizendo esse jogador é selecionável, para ir contratar o cara e trazer. Vocês já ouviram isso antes? Não, isso existe. Isso é até de regulamento mesmo, para aceitar a inscrição do atleta. Para ele poder ser inscrito na Premier League, ele tem que, no mínimo, ter uma intenção da seleção de, olha, esse cara tá no radar. Seja da base. O Douglas, até o Douglas Luiz, ele foi comprado pelo Manchester City quando ele saiu do Vasco, né? O Manchester City ainda tem a cláusula de recompra, se quiser, em algum momento. E teve uma temporada que ele jogou a pré-temporada pelo Manchester City e o Guardiola queria aproveitá-lo. E até ele estava jogando de zagueiro na pré-temporada. E a Liga não liberou a inscrição dele. Porque não tinha essa tal da recomendação. E a CBF, eles falaram na época, até publicamente, que o Tite chegou a escrever uma carta dizendo que era um jogador que ele estava nos planos, poderia ser convocado para tentar ajudar na inscrição do jogador. Cara, não aconteceu. Houve um período em que teria que ter jogado um número mínimo de partidas para poder participar da Liga. Agora eles até afrouxaram um pouco. Mas isso não é só o Brasil, não. É toda a seleção. Mas a ideia, assim, né, original, no mundo perfeito, onde todo mundo é honesto e correto, parece super legal. Pô, vou aqui elevar o nível da minha liga, vou fazer a Premier League mesmo. Só que na prática, você não acha que isso prostitui o processo inteiro? Sei, depende da pessoa. Se eu fosse o técnico da seleção brasileira, eu daria carta para quem eu poderia eventualmente Porque de repente agora uma assinatura sua vale uma bala, e não né? Agora daria, você dizer que alguém pode ou não. Para quem não fosse convocar. Então, O cara para jogar numa Premier League, ele tem nível para jogar numa seleção brasileira. Então, essa é a seria meio que expectativa. automático isso, né? Então, mas será que tem? Todos têm nível para jogar na seleção brasileira? Olhando esse time aí, o que os caras estão jogando, uma convocação daria. O Tite é um cara que eu conheço há muitos e muitos anos. Sim. Óbvio que eu não tenho convivência diária com o Tite. Mas pelo que eu conheço, pelo que eu vejo do Tite, da história dele, da vida dele... Não, pelo amor de Deus. Um dos caras mais corretos não acho que o Tite seja nenhum tipo de pilantra, não. Mas é um dos caras mais corretos que eu conheço na história do futebol. Sim. Em todos os sentidos. Eu penso no ser humano mesmo. Você tem todos os assessores, todo mundo que fala com o Tite. Sabe aquela coisa de você... já teve muito técnico de seleção brasileira que se falava claramente. Vendia a convocação. E seleções de base. O Roberto Cabrini, brilhante, fez uma matéria, inclusive, mostrando que eles convocavam, tipo assim, precisa de 23 jogadores, 24. Eles convocavam 40
para poder tirar foto com a camisa da seleção para vender. Isso era esquema de empresário. Mandando DVD lá, durante ó, muito tempo aconteceu isso. Tal. Eu acho que num nível como chega esse, por exemplo, do Tite, de uma Premier League, não... Ou seja, a desonestidade ela pode ter em qualquer setor, né? Óbvio, em qualquer sentido. Mas acho que aí é realmente jogador... Só me atentou a curiosidade mesmo, que quando você cria um poder, você cria uma moeda que não existia de repente. Agora o cara tem na mão uma arma que vale milhões de libras numa contratação. Uma coisa que eu concordo, o cara para chegar na Premier League, ele tem que estar num nível muito elevado. Existem exceções como o Douglas no Barcelona, mas aí são exceções, né? Aí são raras exceções. O Fred. O Barcelona, desculpa, Fausto, ele tem antecedentes, né? Ficou meio, e tá cada vez mais claro isso. E agora chegou a conta. O que chegou a conta. Ele é o Cruzeiro da Espanha hoje. Né? O Barcelona foi dirigido por ladrões. O tal do Sandro Rossell era sócio do Ricardo Teixeira. Foi preso. Esse Bartolomeu vai acabar sendo preso. Estão afundando o clube. Não, já está. O Barcelona, ontem na auditoria, deu falência contábil. Falência contábil. Voltando à seleção brasileira, eu espero de verdade que o Tite, olhando o que esse Rafinha fez agora, o Antony, bota os caras para jogar. Por favor. Domingo, bota os caras para jogar. Você tem que botar os caras contra uma Colômbia. Depois foi bem, segue contra o Uruguai. O Neymar já vai estar de volta, né, contra a Colômbia, né? Sim. Foi só esse jogo. Você bota o Rafinha, que é um jogador rápido do lado. O que eu falei pro Flávio, o que falta para nossa seleção quando falta um pouco de entrosamento ali, e falta entrosamento, em todas as seleções falta um pouco de entrosamento, pela questão de pouco tempo de preparação, tudo isso de treinamento. Falta o que a gente tinha, que era um Ronaldinho Gaúcho indo pra cima, que era um Rivaldo, que era um Ronaldo, que é um Neymar indo pra cima. Isso falta. Agora, eu vi nesse Rafinha, é muito cedo ainda pra falar do Rafinha, a questão de tempo que ele jogou. Mas ele é um jogador que ele vai pro fundo, ele vai pra dentro, ele não se intimida. Foi a Venezuela? Mas é um cara que... Não, e era o jogo que tinha, pelo amor de Deus. Os europeus, eles hoje têm os dribladores que o Brasil não tem. O Brasil, ele exportava driblador. Hoje não mais. Hoje não. Esse jogador não é feito aqui no Brasil. As bases são muito deficientes, não existem projetos de futebol, não existe sistema para você criar. Tipo assim, na Europa... Mas aí vai minha pergunta para você. Eu acho que existe, Flávio. Existir... Assim, o brasileiro meio que nasce com isso. Mas você tira dele. Então, os caras tiram aqui. Não, olha só. Não existe uma escola de preparação de jogadores. Como existe na Bélgica, como existe em Portugal, como existe na Alemanha. Então você tem a característica do cara, o que você quer desse cara. Eles estão exportando jogadores, às vezes molecada, muitos africanos, e esses filhos de imigrantes, e esses meninos estão sendo preparados para driblar, para criar aquilo que se deseja. Tanto é que a janela com relação ao futebol brasileiro foi mínima. Eles estão levando bem molequinho para poder preparar para jogar. Hoje, aqui no Brasil, não existe entendimento tático. Não, eles fazem aqueles caras tudo fechado, dando bicão para frente, para garantir emprego também na base. Não tem um projeto de futebol aqui. Eu fiquei pensando nisso com o Soteldo em campo hoje, e imaginando, cara, o cara tava em Santos, né? Um time com uma história gigantesca. O cara foi pra cima, joga muito, brasileira. E olha onde ele tá em Toronto, lá no Canadá. Deve estar vivendo uma vida maravilhosa. E aqui no Santos é uma coisa exótica, né? O Santos comprou, não pagou. Ganhou dinheiro. E pediu uma grana para poder liberar o cara. Foi um 171, assim... Um curso de 171. Espetacular. O Atipato foi o melhor jogador do jogo hoje. Entregou no campo. Foi o melhor em campo hoje. Vamos um break na Rádio Jovem Pan. Você que se liga com a gente no YouTube Panflix, continue e deixa sua curtida aí que faz diferença no YouTube. Quem sabe muito bem disso é meu amigo Thiago Asmar.